Muito bem, queridos e queridas, mais um IVPcast começando a partir de agora. Um grande abraço, feito com muito carinho. Já tem algum tempo que nós estamos juntos aqui. Eu aqui na minha mesa, você aí do outro lado, você na sua casa, você no seu trabalho. Não importa o horário, não importa quando você for ver. O importante é que você sempre esteja conosco aqui, sempre recebendo pessoas, pessoas conhecidas na cidade e pessoas que nós iremos conhecer mais. Esse momento é um momento de homenagens, é um momento de conhecer mais, é um momento de aprendizado, momento de saber aonde que não foi tão bom, momento aonde que venceu. Então, assim, hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso IVPcast mais uma pessoa ilustre da nossa querida cidade, Caldas Novas, pessoa daqui, já faz parte da nossa vida. Quem não conhece, talvez pelo nome, talvez você não vai conhecer, mas pelo apelido, com certeza, Senhor Sandro Gonzaga de Menezes, seja bem-vindo, meu queridão. De Menezes não, de Resende. De Resende. Mas fica tranquilo que em Caldas Novas é assim mesmo. Todo Gonzaga tem que ser de Menezes. Mas na verdade eu sou de Resende. Não, pois é, inclusive você até brincou com isso comigo aqui. Eu notei que falei errado. Eita, glória. Parece que é regra aqui, viu, Alex? Meu querido, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu agradeço também a oportunidade, Alexandre, de poder estar aqui hoje, a gente contar um pouquinho da história da gente, acho isso importante, fazer um bate-papo legal. E eu queria aproveitar o ensejo também para poder cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo. Não sei que horário que elas vão poder nos assistir, Uhum. Então, para você, uma boa tarde. Uhum. Para elas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você vai poder nos ver. O importante é que nos veja. É verdade. Inclusive, compartilhe, Compartilhe aí esse link no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui fazendo algo com muito carinho, especialmente para vocês. E eu tenho certeza que o conteúdo aqui do IVPcast é algo de notícias boas, é algo para trazer esperança, é algo para acrescentar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Então, assim, acho que é bacana. Então, nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Nos ajude, tá certo? Bom, eu já comecei até brincando aqui no início no nosso episódio de hoje, que às vezes as pessoas não te conhecem pelo nome, mas te conhecem pelo apelido, né? Sim. E como é que foi isso? Por que Xuxa? Cara, há um tempo atrás, lá no finalzinho da década de 80, que eu comecei em farmácia no dia 9 de janeiro de 1988. Inclusive, na semana há 2 semanas atrás, eu completei 38 anos de profissão. E naquela época tinha um nadador, Fernando Scherer. Você lembra dele? Lembro. Foi até medalha, acho que de prata. Teve uma boa participação. Sim. Aí. E diziam, eu vou até puxar a sardinha o carvão para debaixo da minha sardinha. Diziam que ele parecia muito comigo. E por conta do cabelo dele também tá caindo, na época o meu já estava ralo, meu cabelo começou a cair, eu tinha 18 anos, E, aliás, na verdade eu tinha 18 anos, mas nessa época eu ainda tinha muito cabelo. Então começou o apelido de Xuxa. Mas eu vou te falar o que foi a ironia do destino. Perdão que eu me perdi aqui. Foi o meu primeiro apelido nem Xuxa não foi. Olha a ironia do destino, foi Capitão Caverna. Assim, acreditem, viu? Capitão Caverna. Uhum. Alguns colegas da antiga ainda lembram desse apelido, porque na época eu tinha uma jubona, um cabelão. Isso com 15 para 16. Menino, mas quando chegou nos 18... Que nem aquela história do Gerardinho, mas diferenciou demais. Foi raliando. Menino, foi acabando, até que eu decidi, falei, não, agora eu vou fazer um corte radical. E aí eu comecei a cortar baixinho, ninguém percebeu. Quando vi que não, já estava liso. Aí todo mundo foi chamando Xuxa, pegou. Rapaz, pegou de uma certa maneira, mas de uma certa maneira, que durante muito tempo, a farmácia Vital era conhecida como farmácia do Xuxa. Por mais que eu investia em propaganda, em mídia, farmácia do Xuxa. Hoje inverteu a lógica, inverteu a ordem. Hoje eu sou o Xuxa
da Vital, que é completamente diferente. Uhum. Mas eu nunca esquentei a cabeça, sempre fiquei tranquilo. E na época me disseram, não, se você importar demais com a polícia, você apelar, é aí que pega. Aí eu levei de boa, pegou a mesma coisa. Sandro, você nasceu aqui em Caldas Novas? Cara, eu não tenho esse prazer de falar que eu fui nascido e criado aqui, tá? Mas eu fui em Goiânia para nascer, que fique bem claro. E graças a Deus que eu fui. Uhum. Mamãe teve um problema pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia, alguma coisa, ela já me falou, mas eu não me lembro assim. Alguma coisa nesse sentido. Uhum. E eu fui tirado naquela época, se chamava tirado a ferro, né? Que é o fórceps, é aquele... Fui tirado. Eu brinco, mamãe, por isso que eu sou meio disparolado, mamãe. É por conta desse detalhe. Graças a Deus que fomos, porque poderia ter dado um problema maior, né? Lá o recurso era melhor, era maior. Sim. E seus pais, Sandro? Não, tudo daqui. Eu descendo de 4 das grandes famílias, né, e tradicionais famílias de Caldas Novas. Pelo lado da mamãe, eu sou Araújo Lima, tá? E Rabelo de Almeida. Pelo lado do papai, eu sou Pereira Leal e Gonzaga de Resende, que é a minha assinatura. Peguei só a assinatura do papai. Mas você vê que são 4 tradicionais e enormes famílias de dentro de Caldas Novas. Você vê os Pereira Leal, são uma família muito grande. Só para que você tenha uma noção, do lado do papai eram 11 irmãos. Hoje, ainda se não me falha a memória, 7 vivos. Do lado da mamãe são 10 irmãos, todos os 10 vivos. Só do lado da mamãe nós somos, entre neto, bisneto e trineto, nós já somos aí, acho que mais de 60. Uau! Então a família é realmente muito grande. Lá na farmácia tem até uma brincadeira muito grande, né? Os meninos lá, os que trabalham comigo, falam, Sandro, mas não tem lógica. Todo mundo que a gente conversa aqui dentro dessa farmácia é parente. Falei, mas, né? Lá atrás, então quando a gente conversa assim, um pouquinho, 10 minutos de prosa, você já acha um parentesco. É primo, é primo, cunhado, nem que seja um primo distante, mas acaba achando um grau de parentesco. Que legal, que legal. É bom assim porque Caldas Novas é uma cidade assim que recebe com muito amor, né? É muita gente do Brasil inteiro. Mas é muito bom quando a gente nasce em um lugar, a gente vive naquele lugar, né, Sandra? A gente tem essa oportunidade de falar assim, por exemplo, eu fui da mesma forma que você, só que eu não fui em Goiânia, eu fui em Morrinhos. Eu conheço a família inteira. Exato. Nossa senhora. Eu meio que me considero até meio que seu primo. Eu fui criado dentro da casa de uma das suas tias, se não me falha a memória, a dona Iraída, sua tia. Sim. O Hans, o Reibe, sim. a Racibe, a finada Ranib, que Deus a tenha, tá doido. Fui criado lá dentro. Sim. Eu falo assim, de hoje em dia, ainda tem, mas poucos pessoas que falam assim, não, eu sou de Caldas Novas mesmo, assim, tal. Nós somos porque raridade. Cresceu demais, Caldas Novas cresceu demais, né? Cresceu um absurdo, né? E fala um pouquinho da sua infância aqui em Caldas Novas. Rapaz, minha infância foi muito boa, cara. Eu peguei Caldas Novas numa época em que esse córrego que passa aí no fundo desses clubes todos, do CTC para cima você podia beber água, certo? Então do CTC para cima a gente ia andando nessa beira de córrego. Chegava lá, os mais velhos aí de 45, 50 anos, tudo vai lembrar, lá na Forquilha. Passava pela ponte do Iraque, porque era uma ponte que só sobrou o esqueleto dela, e por conta daquela época da guerra lá do Irã-Iraque, né? Então eles falavam, tinha aquela brincadeira de que a ponte havia sido bombardeada, era a ponte do Iraque, que tinha sobrado só o esqueletinho dela. Passava por ela logo depois o Poção da Forquilha. O Poção, que a gente ia ali perto do Sesc ali, cara, a represa, aqui nessa travessia do Parque Real aqui, tinha uma represa, eles falavam a represa do finado Bento de Godoy. Então eu fui criado nessas beiras de córrego. A mamãe detestava que eu ia para a beira de córrego. Pelo menos 2 ou 3 vezes, 4 vezes na semana eu levava uma taca porque eu ia. Então a gente ia... Brincadeira de menino naquela época, Alexandre, era estilingue. Uhum. Então a gente ia caçar passarinho e depois ia pescar. A hora de pegar os lobaras de noite... Então todo dia eu chegava em casa depois das 6, a mamãe me dava uma sova. Era raro o dia que escapava. Você vai mais pra beira do córrego, menino? Não vou na hora que tava apanhando, mas ela saía pra ir pro hotel trabalhar, e eu saía pro outro lado pra ir pro córrego pescar.
A mamãe trabalhava lá no Hotel Parque das Primaveras. Rapaz, quando começou aquilo ali ainda, do lado de lá, se não me falha a memória, foi o primeiro hotel, que era do finado Dr. Rodolfo Horn, se não me falha a memória, o sobrenome dele. E tinha um clube do lado de lá que anteriormente chamava Berro d'Água, depois chamou Ipuã. E também por ele ser do Dr. Rodolfo, ele permitia que os funcionários do Parque das Primaveras usassem aquele clube para tomar banho na piscina. Rapaz, o dia de folga da mamãe que a gente ia para lá era uma maravilha. Você vê que naquela época, clube dentro de Caldas Novas era praticamente o CTC. Não se falava ainda no outro clube. Caldas Novas era desse tamanhozinho. Eu tive esse prazer, Alexandre. Você, eu não sei a sua idade, mas eu sei que eu sou mais velho que você. Então eu conheci Caldas Novas pequenininha. Cara, quando eu comecei a trabalhar em farmácia, dia 9 de janeiro de 1988, você não pegava endereço de ninguém, eu fazia entrega de bicicleta. Você conhecia todo mundo por nome. Não tinha esse negócio. E quando você não conhecia, bastava você chegar na rua. Onde é que mora o seu fulano? Aqui, ó. Ali. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, quem participou disso e vê Caldas Novas do tamanho que está hoje, cara, é lógico que é uma satisfação com esse crescimento, ver um progresso, mas a gente é saudosista. Nós temos saudade daquela época que as pessoas colocavam a cadeira ali, ó, na calçada, que pouquíssimas ruas eram asfaltadas, inclusive, para poder ver o movimento à tarde. Então a gente tem essa saudade. Eu tenho essa saudade dessa época. Mas a coisa evolui e Caldas Novas não foi diferente. Evolui muito, né? A minha casa da minha infância foi aquela rua P, de frente o Casarão. Era a última rua da cidade. Rua P é da Nova Vila, a rua da minha farmácia. É da sua farmácia, exatamente. Ou seja, é o centro ali hoje, né? E ali perto do Casarão, na época, tinha uma serraria do Laura ali, do seu Laura. Não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro daquilo ali, gente. A gente caçava passarinho era ali, ué. Aliás, pouquíssimos bairros dentro de Caldas Novas, Alexandre, eu não cacei passarinho, tá? O centro da cidade, que já existia quando eu nasci, o Olegário Pinto e a Nova Vila. O resto, todos os bairros que você falar, eu cacei passarinho lá. Conheci antes de virar bairro. Então, assim, é uma coisa... a gente lembra com saudosismo maravilhoso, mas ficou para trás. Sim. Agora é progresso. Exatamente, né? E a sua juventude, como é que foi? O que você poderia falar pra gente? Foi bacana? Rapaz, talvez uma das coisas mais... A minha juventude, a adolescência, me lembra uma coisa que foi necessária na época, mas eu não vi com bons olhos. Porque a mamãe resolveu mudar para Goiânia, eu tinha 12 anos de idade, nós tive que ir, né, lógico. Rapaz, mas quando eu fui para Goiânia para deixar tudo aqui todos os amigos, tudo assim que você fez, a família para trás, rapaz, aquilo me contrariou demais. Durante 2 anos e meio nós moramos em Goiânia, de julho de 84 a dezembro de 86. Quando a mamãe chegou lá em casa, falando que nós voltaríamos para Caldas Novas, eu estava trabalhando no supermercado Marcos, lá no setor Marista, na 85. Rapaz, quando ela falou isso, o mês já tinha iniciado, acho que eu já tinha trabalhado uns 6, 8 ou 10 dias, não lembro nem para receber, eu fui lá. Você ficou feliz demais. Você tá louco, rapaz? Eu vim embora no outro dia, peguei o ônibus, eu vim primeiro que a mudança. Tá louco? Todas as férias eu vinha para cá, e quando eu tava trabalhando porque tinha pouco tempo que eu tinha entrado no supermercado. E eu já tava preocupado, porque eu entrei mais ou menos por volta ali de agosto ou setembro, eles já prevendo que ia precisar de gente, que no final de ano sempre precisava de pessoas, né? Era o trabalho temporário na época. Eu lembro que, se não me falha a memória, eu assinei um contrato, não sei se foi de 90 dias ou 120 dias, mas aquilo me contrariou, porque eu sabia que nas férias eu não poderia vir para Caldas. Quando a mamãe chegou falando, nós vamos voltar, você tá louco. Aí cheguei aqui com 15 anos de idade. Perdão, fiz 15 aqui. Cheguei aqui com 14 anos e meio, que eu cheguei em dezembro de 86. E em maio de 87, né, dia 24 de maio, eu completaria 15 anos. E naquele primeiro ano que eu fiquei aqui em Caldas Novas, eu trabalhava com o papai. Papai era servente pedreiro, papai era pedreiro e eu trabalhei com ele como servente. E nesse período ele deixou de ser pedreiro e foi plantar horta. Para quem está saindo de Caldas Novas no sentido Mazagão,
Tem uma represa ali perto de onde era a fazenda ali do Zé Araújo e tal, a fazenda do finado Zico Belo. Muita gente vai lembrar. Quem passava na rodovia, olhando o lado esquerdo, tinha um pé de eucalipto enorme. E nós plantávamos árvore, de vez em quando esse eucalipto fazia sombra lá na nossa horta. Fazenda do finado Zico Belo. Então nós plantamos horta lá durante um certo período. Depois o meu tio, e muita gente aí, principalmente os antigos vão conhecer, eu acho que você vai lembrar, Pizzaria Treliça. Treliça Pizzaria. Há quem diga até hoje que foi a melhor pizza que existiu dentro da cidade. Meu tio, inclusive, faleceu com um problema de Covid, há uns 4 anos atrás, aproximadamente. Aí ele montou um bar de frente, o Tropical lá embaixo. Lá ali onde é o Leandro, ali mora o Leandro ali do trenzinho que eles falam, né? Naquela esquininha ali, inclusive chamava Esquina Verde. E lá eu trabalhei uns 2 ou 3 meses. Num determinado dia, mamãe precisou comprar um remédio. E ela foi até a farmácia, inclusive a farmácia que é minha hoje, em frente à praça. Aquela que tem aquele telão, em frente à praça central ali. Quem trabalhava lá era o Erlaine, uma das figuras mais conhecidas de farmácia dentro de Caldas Novas. Hoje ele parou, ele não está mexendo mais com farmácia. Mas foi durante muito tempo uma das pessoas mais conhecidas. E a mamãe fez uma pergunta que eu ouvi talvez milhares de vezes, Alexandre, lá no balcão da minha farmácia. Erlaine, você não está precisando de um boy aí, não? E olha como é que é Deus, né? Aí o Erlaine pegou e falou pra mamãe assim, uai, menina, hoje não, mas amanhã vai precisar. Hoje é o último dia do menino que tá cumprindo aviso. Olha aí, rapaz. Fala pro seu menino vir amanhã cedo. Aí cheguei lá no outro dia cedo, assim, meio ressabiado, né? Aquele menininho ali. Foi quando eu falei pra você, aquele apelidão de... aquele apelidão de Capitão Caverna. Aí... José Gonçalves Ribeiro, que era o gerente da farmácia na época. Hoje o Zezinho da Viola. Foi inclusive locutor de rádio durante um certo período. Acho até que ele ainda tem um programa ainda. Aí o Zezinho fez essa entrevista comigo, fez uns testes lá comigo. Primeira pergunta que ele me fez: você tem bicicleta, meu filho? Eu falei, tem. Aí depois ele falou assim, você tem disponibilidade de horário? Eu falei, o que é isso? Se você pode vir em qualquer hora. Não, posso. Qualquer horário que você falar, eu posso vir. Isso era mais ou menos umas 9, 9h30. Então, meio-dia você começa. Olha aí. Fui para casa, almocei, faltava 10 minutos para meio-dia, do dia 9 de janeiro de 1988, foi quando eu comecei a trabalhar em farmácia. Então, assim, eu lembro com muito saudosismo, foi muito bacana isso. Mas menino, vou falar um negócio para você, viu? Naquela época, ainda bem que Caldas Novas era pequeno. Porque como era a principal farmácia da cidade, né? Acho que tinha 2, não era? Na época que eu comecei, se não me falha a memória, tinham 5. Meu pai, esses dias eu estava indo lá no centro, ele me falou que tinha... Porque meu pai, assim, é uma idade, né? Ele falou que tinha 2 farmácias da cidade. Então, na sua época, já tinha 5. Já tinha umas 4 ou 5. Tinha a do Vasco, tinha a do Vicentim, na Rua B, na Avenida do B, lá mais em cima, ali na Nova Vila. Tinha, acho que a 100 Portas já tinha chegado para aí também. Tinha, acho que eram umas 4 ou 5. O seu Eurípides, meu Deus, não posso esquecer. O seu Eurípides foi uma pessoa... Falecido, seu Eurípides, que Deus o tenha. Faleceu, ele deve ter mais ou menos algo em torno de 2 anos. Mas tinha dele ali em frente ao antigo hospital, ali na Avenida Coronel Bento Godoy. Quando o hospital era ali, de frente a Dona Lindomira. Contando ali, dava mais ou menos umas 4 ou 5. Só que a Santa Marta, na época, era a principal farmácia. Né? Então, foi exatamente lá que eu comecei a trabalhar. Me lembro como se fosse hoje do Erlaine me recepcionando. Não, seja bem-vindo. Ele falou, não, vem cá. Todo dia quando você chegar, aí ele foi lá e me mostrou uma caixa de plástico que eles usavam para... que os medicamentos chegavam semanalmente de Goiânia, né? Chegavam nessas caixas de plástico. Mas no decorrer da semana, a gente usava elas para poder limpar lá o chão. O Erlaine me recepcionando falou, todo dia quando você chegar, a primeira coisa que você vai fazer, pega essa caixa, vem aqui, coloca até mais ou menos por meio de água, aí depois você pega o rodo, e depois eu falei, Erlaine, é para limpar a farmácia? Então beleza, chega para limpar, ué. Porque do jeito que você tá me falando aí, não, até acabar o horário, não tem como limpar a farmácia. Só que naquela época não era limpar, não. Naquela época você tinha que varrer, limpar, encerar e bater escovão. Devo estar falando inglês para muita gente aí, né? Mas
Você jogava depois que você varria. Jogava Depois que água. depois que você limpava, Uhum. aí você vinha e encerava, Uhum. aí depois você pegava uma folha desse bombril, uma buchinha daquele bombril, abria ela, Uhum. tá? E colocava embaixo daquele escovão e você vinha. Sim, tinha que ser algo pesado, né? Pra Sim, dar sustentação ali pra. exatamente. Eu lembro disso aí. Tá? As pessoas não vão lembrar disso não, mas na época então, era assim, varrer, limpar, encerar e bater escovão. Aham. Então é isso, a gente fazia isso, guardava remédio. E, rapaz, eu fui me encantando, Você né? gostou? Ixi, Maria, eu gostava demais. Porque assim, ali. Porque na realidade, ali tem que gostar demais de pessoas, né? Conversar, explicar. Porque a vida ali da farmácia, da drogaria é isso. Eu pus apelido nele de Barba Ruiva, que era Tinha naquela época os espanadores, os mais tradicionais eram aqueles feitos com pena, né? Mas tinha um lá, que ele era da cor amarela, parecido com essa cor aqui assim, e era daquela corda, daquele mesmo saco de sal, aquela linha trançada, e a gente chamava ele de Barba Ruiva, né? E a gente brincava que quem conhecia de remédio era o Barba Ruiva. Então, para você aprender, você tinha que lidar com Barba Ruiva, ou seja, você tem que limpar o medicamento da prateleira. Até eu vou aproveitar aqui, porque você pega o medicamento da prateleira de cima, limpa, passa para a prateleira de baixo. Uhum. E depois você volta subindo para cada um ficar no seu lugar de novo. Então, cada vez que você vai limpar, aquele remédio passa na sua mão pelo menos 2 vezes. No mínimo. Uma vez para baixar. Uhum. Então, aquilo você vai assimilando com o passar do tempo. Você faz isso tantas vezes. Eu me lembro direitinho do Erlane falar, a hora que eu chegava lá, porque a farmácia era quadrada. Então, a prateleira começava ali, dava a volta, ia lá e fechava assim. Quase um retângulo, só faltava. Né? Aí eu começava ali na letra A, até chegar lá na frente na letra Z. A hora que chegava lá, o Erlane pegava e falava assim, ó, agora pode começar de novo. Lá era para não ver a gente parado. Aham. Rapaz, mas aquilo foi uma coisa maravilhosa. E aí você vai aprendendo a guardar remédio. Eu lembro também um dia, nós guardando remédio, bem no iniciozinho, e a gente fica perdido, Alexandre, com aquele tanto de medicamento, aquele tanto de coisa que existe. Você se perde no começo. Depois, não, hoje, com o tempo, né, você domina. Mas depois, antes... Então eu tinha acabado de guardar um medicamento chamado Dimetap. Era um medicamento para gripe que existia na época. E ele vinha em 3 apresentações. Ele vinha Dimetap Elixir, Dimetap comprimido e gotas. Eu fui lá e guardei o Dimetap comprimido, eu lembro como se fosse hoje, isso aconteceu há mais ou menos 38 anos atrás. A hora que eu voltei, justamente por não ter essa manha, né, ainda, Uhum. Uhum. que o ideal teria sido se eu pegasse o Dimetap, estava tudo ali do lado, pegava o Dimetap Elixir e já pegava o Dimetap comprimido, que eles vão ser guardados ali no mesmo lugar. Aí guardei o comprimido, voltei, tá o Elixir lá em cima da mesa. O Erlane falou assim, agora vamos ver se você acha um remédio novo. Rapaz, peguei e falei, não acho na hora. A hora que eu peguei, que eu olhei pra prateleira, cadê? Onde é que era o Dimetap? Mas é coisa assim, da falta de experiência, né? Então, são coisas que aconteciam, que a gente lembra com tanta saudade, coisa tão boa. E nisso a gente foi desenvolvendo. Passado um tempo ali, eu comecei a vislumbrar, assim, lá na frente. Falei, rapaz, sabe que... Quem sabe um dia eu não poderia ter a minha, né? Ali, depois de mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, me veio isso na cabeça. Pela primeira vez. Uhum. E numa certa vez, eu estava viajando para Goiânia. Nessa época eu já trabalhava na farmácia Sem Portas. Eu também trabalhei na farmácia Sem Portas 7 anos. Passei na porta de uma farmácia, aquelas grandes lá, rapaz. De Goiânia. De Goiânia. Eu vi lá uma meia dúzia de motos de entrega. Falei, rapaz, olha, se algum dia eu conseguisse colocar uma farmácia grandona dessa lá em Caldas Novas, hein? Com, sei lá, 3, 4, 5 motos de entrega. Apesar que Caldas Novas era tão pequena naquela época, né? Que 5, 6 motos era até um exagero, né? Uhum. Mas aí então eu comecei a elaborar esse plano, né? Sempre teve na minha cabeça. Até que no dia 18 de março de 1998,
10 anos e quase 2 meses depois que eu iniciei como entregador, eu estava entrando de sócio na minha primeira. Que foi na drogaria comercial, junto com o seu Eurípides. Que faleceu há mais ou menos em torno de 2 anos, acho que não tem 3 anos que ele faleceu. Foi quando eu montei minha primeira farmácia. Na Avenida B ali em cima. Vocês abriram uma? Não, ele já tinha. Ele já tinha essa farmácia. Ah, sim. E eu entrei de sócio com ele. Uhum. E olha o que é a ironia do destino, mais uma vez, hein? Ironia entre aspas, né? Lógico, claro que é Deus. Uhum. Eu estava comprando um bar. Eu estava comprando o bar. Tá. Você queria uma farmácia, mas naquele momento Naquele momento eu estava comprando um bar. Meu dinheiro não dava para montar a farmácia. Uhum. Eu já tinha estabelecido até preço. O bar iria me custar R$6.000 na época. Aí, ó, o preço me serve, falei pro moço, né? Nelson Francisco da Costa, meu amigo desde a infância. Nós somos amigos desde 4 anos de idade. Eu chamei ele de Nelson, falei, Nelson, o preço me serve. Só vai faltar ver se a gente chega num acordo na forma de pagamento. No que eu falei isso, o telefone toca. Quando eu fui lá e atendi, era o seu Eurípides. Ele me chamava de filho, né? Meu filho, eu tô precisando de... Eu tô passando um probleminha aqui difícil, eu acho que eu vou precisar de um sócio. E eu pensei em você. Falei, uai, seu Eurípides, eu vou ir pra gente conversar, vou ir agora. Alexandre, desliguei o telefone e falei pro Nelson, obrigado, mas eu não quero o bar mais não. Olha pra você ver. Fui lá, conversei com o seu Eurípides. Isso foi no dia 15 de março de 1998, que deu exatamente numa sexta-feira. Fui lá e combinei com ele no dia 18, que deu na segunda-feira. Eu estava lá dentro da farmácia cedinho como sócio dele. Falei, ó, eu vou descansar o final de semana e segunda-feira eu tô aqui cedo. E assim nós começamos a nossa luta lá. Foi quando eu tive a minha primeira farmácia em sociedade com o seu Eurípides. Mas assim, de Deus demais. Porque assim, poderia ser tudo diferente na sua vida, cara. Poderia ter sido tudo. Meu Deus. E então nós começamos lá, dia 18 de março de 98. Rapaz, uma dificuldade. Foi. Nossa Senhora, Badia. Que mesmo com o dinheiro que eu levei, eu me lembro até dos números. Nós tínhamos um estoque, tá? Nós tínhamos um estoque total de R$18.000 em março de 98. E tínhamos uma dívida de praticamente 33 mil reais. Nós devíamos o dobro do nosso estoque. Teve uma certa época que eu olhei e falei, rapaz, mas será que vai dar mesmo? E aí entrou a figura do Wagner de Paula Rodrigues Machado, se não me falha a memória, é esse o nome dele. Falecido também, faleceu tem uns 2, 3 anos, talvez até um pouco mais, acho uns 4 anos. Um belo dia o Wagner me visita lá à tarde, rapaz, eu tava cabisbaixo. Meio desanimado. E depois daquela visita ele me falou umas coisas lá, me animou de um jeito, que eu olhei e falei, opa, parece que ele me deu um safanão assim, né? E depois daquilo a coisa mudou. A coisa começou a acontecer de uma maneira bem diferente. Deus é bom demais. A gente precisa de pessoas assim para nos colocar para cima, né? Como a gente precisa de umas palavras assim. E naquele dia eu estava pensando até o seguinte, falei, olha, ou eu vou arrumar um serviço em uma outra farmácia, trabalhar por pelo menos um período, para poder levar um pouco de dinheiro, ou então eu vou abandonar isso aqui, o serviço quando puder me paga esse valor que eu entrei, né? Mas aí nós mudamos a forma de trabalhar. Eu me lembro que eu pedi para ele na época para negociar as dívidas. Eu falei, o senhor não importa se eu negociar as dívidas, não? Ele falou, rapaz, não importa de jeito nenhum. E eu estabeleci uma regra. 30% da nossa venda seria usado para poder pagar a dívida e para nossa sobrevivência. Nós só poderíamos tirar lá dentro o seguinte, 70% obrigatoriamente tinha que voltar para a prateleira como estoque. Porque se eu continuasse vendendo, tirando o estoque que tinha, para poder pagar a dívida, eu ia pagar um pouco, mas daí a pouco acabava de vender. Aí, de onde é que vinha? Rapaz, e aquilo foi chegando
foi chegando empresa, supervisor, para poder cobrar, e eu fui negociando. E naquela época, umas negociações, naquela época se falava, já tinha um juro alto, e falava, gente, se vocês me cobrar um juro nessa altura, eu não vou conseguir pagar. Entendam, eu cheguei aqui, eu tenho boa intenção, e sei que boa intenção também não paga duplicata. Uhum. Mas eu peço esse voto de confiança, nós vamos pagar vocês, eu só preciso de um prazo a mais. Eu até não importa pagar o juro, mas tem que ser um juro menor. Aí chegamos lá num consenso, e a coisa começou a acontecer. Rapaz, 1 ano depois, nós tínhamos pagado na dívida tudo. Uau! Aquele tanto de gente que chegava lá para poder receber, já estava chegando lá para vender de novo. Né? E aí, logo a farmácia no início, que parecia uma... Eu costumava brincar, você lembra daquela barraquinha de tirar o alvo? Nos parques de diversões? Sim. Tinha era uma caixinha aqui, outra ali, outra acolá. Rapaz, por resto a nossa farmácia estava abarrotada, não estava cabendo. Nós tivemos que implantar novas prateleiras que não estava cabendo. Aí nós não trabalhávamos com perfumaria, começamos a trabalhar com perfumaria. Logo o cômodo da farmácia estava pequeno para nós. Aí teve que mudar. Não tivemos que mudar, porque o que aconteceu? Nessa época, a farmácia Vital, eu soube que ela estava à venda. Ah, então já existia? Já existia. Essa farmácia Vital, ela começou lá em Pontalina. E a Rogéria, esqueci o nome dela completo, eu só sei que o último sobrenome dela é Garcia. Ela começou essa farmácia lá, ela tinha formado para farmacêutica. E o pai dela, seu João Garcia, ajudou ela a comprar essa farmácia e eles trouxeram ela para cá. E aí eles resolveram vender a farmácia. E olha o que é Deus, mais uma vez, hein? Eu me lembro até dos valores. Ele queria, na época, 20 mil reais pela farmácia. Engraçado que outras pessoas já tinham feito a mesma proposta que eu fiz. Que era eu daria 10 mil reais e assumiria 10 mil de dívida que ela tinha. Perdão, não foi 20, foi 40. 40 mil reais. E outra coisa, tá? Eu sabia que ela não valia. Tinha tão pouca coisa lá dentro, que o pessoal já estava em dificuldade, que se fosse para poder avaliar o valor daquela farmácia, era 10, 15 mil e olha lá. Uhum. Mas eu vi ali um potencial muito grande. Porque naquele ponto ali era a principal via de ligação para poder sair ali da Nova Vila, Estâncias Buritis. No mesmo local? No mesmo local. Estâncias Buritis, Nova Vila, Santa Efigênia, Parque Real, Carlos Oeste, dentre outros bairros para frente. Todo mundo. E na época ela era vai e vem. Falei, rapaz, essa farmácia tem um potencial enorme. Ela não vale os 40, mas eu vou dar um jeito de pagar. Já tinha hospital? Já tinha. Já tinha hospital, né? E aí, bom, além de tudo isso aí que eu falei, a principal via, né? Ainda tinha o hospital. Uhum. Foi quando eu fiz a proposta para ele. Aí ele falou, rapaz, fulano de tal veio aqui me fez essa proposta, eu não aceitei, mas para você eu vou vender. Com essas palavras, hein? Aí eu saí de lá e falei, opa, onde é que eu vou arrumar esses 20 agora? Rapaz, corre daqui, corre dali. Na época, uma pessoa daqui de Caldas Novas, não sei se você lembra dele, o Lúcio, trabalhou no Bradesco, depois ele passou no concurso do Banco do Brasil. E como nós não tínhamos conta no banco, Alexandre, né, então nós começamos a tocar a empresa com a minha conta da pessoa física. Né? Então, o Lúcio avaliou nossos 2 carros que nós tínhamos na época, um Golzinho prata que eu tinha, seria um Golzinho azul. Um foi avaliado em 8 e o outro em 6 mil. Nós estamos totalizando aí 14 mil, né? Falou, ó, nós vamos fazer o refinanciamento, vai dar 14 mil reais. Falei, Lúcio, mas eu preciso de 20. Falei, calma, rapaz. Os outros 6 nós vamos colocar para você aí de limite na sua conta especial. O juro é mais caro um pouquinho, mas daqui a um dia a primeira que você vai pagar, o resto você paga parcelado. Falei, então beleza. Fui lá e paguei os 20 mil à vista e assumi 20 mil de dívida. Quando foi mais ou menos, só que mais ou menos 1 ano e 2 meses depois, nós desfizemos a sociedade. Eu fiquei com a farmácia Vital e o seu Eurípides ficou, né, com a drogaria comercial. Mas nesse 1 ano e 2 meses e mais quase 1 ano para frente, eu abria e fechava aquela farmácia, almoçava lá dentro. A Vital. Dentro da Vital. Isso eu estou falando para você de segunda a domingo.
Nós não estamos falando que domingo fechava e eu almoçava em casa, não. Todo evento que a Nívia, minha esposa, às vezes ia, evento às vezes de família, aniversário, cadê o Santo? Santo tá na farmácia. Foi praticamente 2 anos, abrindo e fechando aquela farmácia. Eu comecei a folgar no domingo quase 2 anos depois. E depois, mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, é que eu comecei a não trabalhar sábado e domingo. Então, assim, foi um período muito bacana. E foi por conta disso, voltando lá atrás, que a farmácia ficou conhecida como a farmácia do Xuxa. Porque todo mundo chegava lá, eu atendia 70%, 80% das pessoas que entravam lá dentro. Tinha gente, Alexandre, chegava na porta, falava, o Xuxa tá aí? Não. O que é? Não, depois eu volto. Era uma coisa do outro mundo. Hoje, graças a Deus, a minha empresa já funciona sem mim. Eu não preciso propriamente estar lá dentro, né? Eu sempre estou lá todos os dias. Gosto demais de cumprimentar, ainda atendo o balcão. De atender, né? Uhum. Gosto de atender. Tem pessoas que ainda gostam de ser atendidas por mim. Faço isso com o maior prazer do mundo. Mas hoje a minha farmácia é independente, a minha empresa é independente. Hoje ela não depende de mim mais. Conforme eu te falei, hoje ela deixou de ser a farmácia do Xuxa e eu me tornei o Xuxa da Vital. Ai, ai. E assim, você começou já na Vital, você já começou já com funcionário? Ou não? Não, foi essa história que eu falei pra você. Assim que eu me tornei dono de lá, era eu e minha esposa. Pois é, só vocês dois que ficaram durante Só nós dois, durante mais ou menos 1 ano, alguma coisinha. Sim. Depois que nós fomos começou. Começou. Aí começou a questão que você lembrou lá de Goiânia, das motos. Sim, aí nós começamos a elaborar aquele projeto. Rapaz, mas minha esposa, que também é daqui de Caldas Novas, que ela nasceu em Morrinhos, né? Uhum. Mas ela é de família daqueles coelhos lá do grupinho, que a maioria das pessoas conhecem. Então eu mais minha esposa, nós trabalhamos muito. Nossa, como é que nós trabalhamos desse tanto? Rapaz, e nós tínhamos nossa filha, Viviana, que inclusive formou semana passada, graças a Deus. A Viviana era novinha de braço. A Nívia punha aquela Vivi dentro do carro e vai para casa, faz almoço, dá almoço para ela, volta para poder me ajudar e fazer serviço de banco, que toda a parte burocrática é com ela. Uhum. A parte de papel, muitas vezes, nem senha eu sei, tá? Às vezes eu chego em algum lugar, vou passar o cartão para comprar alguma coisa, e a hora de dar a senha, meu Deus do céu, cadê a senha? Aí eu ligo, meu bem, qual que é a senha do cartão? A parte administrativa, mais é ela. A parte administrativa, mais é ela. Se fôssemos estabelecer assim, o que ela faz, o que eu faço, ela seria uma espécie eu seria uma espécie de diretor comercial e ela de diretora financeira. Toda a parte burocrática. Assim até hoje. Assim até hoje. Mas ela, além da parte burocrática dessa, ela também cuida da perfumaria, né? E ai de mim se eu tentar colocar a mão lá. Fazer alguma coisa lá do lado da perfumaria. Então, eu brinco como representante, desse lado eu nem olho. Vocês falam com a minha esposa lá. Tudo nesse mundo mudou. Farmácia também? Rapaz. Alexandra, se eu tivesse tocando a mesma farmácia que eu aprendi há 38 anos atrás, eu já tinha fechado há muito tempo. Né? Aliás, eu tenho certeza, eu falo com propriedade porque é o meu segmento. Mas pelo que eu observo, todos os demais segmentos também mudaram muito. Olha, uma das mudanças que foi muito significativa, porque eu sou da... Cara, a minha faixa etária de idade, principalmente, nós estamos sofrendo muito. Porque eu nasci e me criei na era analógica. Hoje eu estou vivendo na era digital. Eu me lembro de quando eu saí do bloquinho manual da minha farmácia, Alexandra, para computador. Minha farmácia estava... Hoje ela estava, como a gente falava na época, ela está computadorizada, né, que a gente brincava. Então você deixou de fazer as coisas de forma manual e começou a fazer ali no computador. E aí eu brincava, né, naquela época, falava, rapaz, mas que dificuldade, porque eu tenho muita dificuldade, sou um réu, confesso, com relação a isso. Tenho muita dificuldade com tecnologia. Porém, eu sei que é necessário, e eu tenho, então, como eu não sei mexer, eu tenho pessoas que sabem mexer por mim, né? Mas na época eu não tinha. Então você tinha que fazer na marra, e eu não tinha manha nenhuma de mexer no computador. O primeiro toque que você dava no computador, assim, você ficava até com medo, o que ele vai responder, né? Então nós fizemos aquilo ali e a farmácia então começou a tomar uma outra dimensão a partir do computador.
E aí veio vindo outras coisas. Zap. Poxa, o aplicativo WhatsApp hoje ele é responsável por uma parte. Eu digo para você assim, com toda a tranquilidade do mundo, que ele é responsável por algo em torno de 20% das minhas vendas, somente o aplicativo de WhatsApp. Rapaz, é monstruoso o que a tecnologia está fazendo. Então, ou você se adequa. Eu sempre tive, Alexandre, que... Você já viu quando está asfaltando, quando está preparando para poder asfaltar uma estrada? Uhum. Que tem aquele rolo compressor cheio daqueles pininhos. Uhum. Eu sempre tive que comércio é o seguinte. É como se você estivesse andando numa estrada daquela, com aquele rolo, com aquele compactador ali, ó, atrás de você, um passo atrás de você. Se você titubeou, se você parou, se você teve dúvida, Passou em cima. passa em cima, você já era. Uhum. Ou você acompanha o ritmo, tá? Ou você está fora. Então tem essa dinâmica. E não é só o ramo de farmácia. Você pode notar que mudou o segmento das lojas de sapato, igual era, para as lojas de sapato, igual são hoje em dia. Né? Todos os segmentos. Farmácia, inclusive, foi uma coisa incrível, que mudou tanto, que a gente costuma brincar, que na farmácia de hoje em dia tem até remédio. Ou seja... Ou você vê o quanto mudou. Uhum. Porque, ó, eu estava contando aqui a história, que quando eu entrei na Sociedade Conselhip, só existia remédio. Um pouco depois é que nós já estávamos bem controladinhos com relação a medicamento, é que nós fomos colocar item de perfumaria. Não, hoje, você viu, o tanque mudou. Hoje tem até remédio na farmácia. E vou falar um negócio para você, e só não está mais do que isso por conta da legislação. Mas tem alguns estados aí que pode. Você vai, por exemplo, em Minas Gerais, você entra numa farmácia e fala, não, aqui é farmácia mesmo. Farmácia no Nordeste, eu já vi até com bebida alcoólica, que eu acho isso um absurdo. Eu já vi. Né? Não sei se ainda continua, porque talvez tenha mudado alguma coisa na legislação. Uhum. Então, assim, e você vem se adequando a tudo isso aí. Mas, repetindo, se eu estivesse tocando farmácia hoje, igual eu aprendi, eu já tinha saído do mercado. Então, o processo, antigamente a gente brincava que o processo é lento e contínuo. Ele continua, né? Obviamente, ele é contínuo, mas ele não é lento mais não. As informações hoje estão chegando assim por conta... Agora, essa inteligência artificial, a forma com que você vai interagir com seus clientes agora, meu Deus do céu, esse tanto de rede social. Então, assim, ou você se adequa, ou você está fora do mercado. E é sempre assim. Não adianta você pensar que você não vai fazer falta amanhã. O mercado é muito dinâmico. É porque você precisa aparecer, né, para eles. Você já tem um nível consolidado de clientes, mas Se brincar. você sempre precisa estar aparecendo. Cara, eu dou graças a Deus, a empresa Farmácia Vital muito bem consolidada, nós temos um nome muito bem consolidado, um nome forte dentro de Caldas Novas, nós temos uma clientela que gosta, que acompanha a gente, tem 20 anos, 30 anos, Uhum. que ali... depois eu quero contar uma história que eu acho muito engraçada. Eu gosto de contar essa história. Mas então, se eu não continuar dando sequência, se eu não continuar prestando um serviço de qualidade, eu vou perder os clientes. Uhum. Se o meu concorrente fizer um preço um pouquinho menor, eu vou perder os clientes. Até não é nem por conta, não é porque ele é mal agradecido, não é por nada, não. É porque dinheiro anda tão difícil, mas tão difícil. Mas se o seu produto aqui é 10, o meu aqui é 10,50, rapaz, os 10 reais é mais barato, aí. Eu vou lá no mais barato. Uhum. Então você tem que estar sempre observando isso daí. Você tem que estar monitorando a sua concorrência. Você é monitorado pela concorrência o tempo inteiro e você monitora ela o tempo inteiro. Eu já estou para propor para a gente trocar a lista de preços para poder ficar mais fácil, para dar menos trabalho. Então vamos fazer aqui um grupo. Eu quase não tenho grupo do WhatsApp. Pois né? é, mas então você né? está entendendo? A gente fica o tempo inteirinho. São eles ligando para mim, se passando por cliente para ver meus preços e eu fazendo o mesmo com eles. Sempre, sempre. Sim. E vai ser assim a vida inteira. Sim, sim. Porque o cliente está muito atento a isso, né? E outra coisa, cara, a questão do computador hoje. O cliente hoje está muito mais informado. O cliente vai você já ouviu falar num tal de doutor Google? Sim. Tem o doutor, entre aspas, aliás, é um PhD, né? Uhum. Mas o cara vai ali, Alexandre,
Quando ele chega lá para te comprar o produto, Ele já sabe de tudo, já. cara, ele sabe de tudo. Ou você dá uma explicação para ele, Aham. lógica, destrincha sobre o que é aquele produto, ou então ele começa a falar, mas e isso e isso? E aquilo e aquilo outro? Ué, mas ele não serve para isso também? Ué, mas o modo de usar não seria... Rapaz, hoje para você falar de um produto para uma pessoa, você tem que estar muito preparado. Você tem que estudar mesmo. E eu costumo brincar lá com meus balconistas, falar, olha, eu gosto de balconista que saiba dar uma explicação para o cliente, que a nossa função lá é esclarecer a dúvida. O cliente chega lá com a receita, né? Rapaz, para que serve esse remédio? Pô, esse remédio é um anti-inflamatório para poder tirar a dor, esse remédio é um antibiótico, esse remédio é um produto, é um anestésico local, mas ele tem anti-inflamatório. O cliente quer saber, ele tem essa dúvida. Então, se você não tiver a APA para poder atender ele, você pode, às vezes, perder um cliente hoje por conta de não saber dar uma explicação da forma correta para o cliente. Canso de falar para os meus balconistas. Então, eu gosto que meus balconistas tenham tudo isso na ponta da língua. Meus balconistas costumam ser, eu brinco, meus balconistas costumam ser fera pra caramba. Eles conhecem pra caramba, porque eu exijo deles. Porque eu sei que é uma exigência que será cobrada deles pelos clientes. Não adianta nada eu fazer vista grossa, porque o cliente vai perceber que ele não soube explicar. E um cliente em dúvida, já dizia o Wagner de Paula Rodrigues Machado, eu brincava com ele. O apelido dele era Bazé. Bazé, qual que é o segredo da venda? Assim? Que o Bazé, eu era menino, ele era bem mais velho que eu, ele vendia mais do que eu, né? Um dia brincando, eu falei para ele, Bazé, qual que é o segredo de você vender desse tanto? Aí ele deu aquela risadinha, ele era muito assim, né? Aquela coisa de curtição, de brincadeira. Deu aquela risadinha, O segredo é nunca deixar o cliente em dúvida. Só que ele achou que ele estava brincando. Uhum. Mas ele não estava brincando, aquilo entrou na minha cabeça. Ficou. Então eu entendi que, porque a farmácia em si, você vende mais do que o remédio, você vende confiança. Confiança. Eu brinco lá com meus vendedores, eu posso até não entender nada de remédio. Mas eu estava falando isso pro Raniel, que é um rapaz que trabalha comigo, que tem 20 e poucos anos de idade. Brinquei com ele, Raniel, se eu estiver aqui, eu posso até não entender nada de farmácia. Mas o nosso ramo de atividade está tão ligado à experiência, que se nós dois ficar caladinhos, mesmo as pessoas que não me conhecem, entrar aqui, de cada 10, 8 no mínimo, vão se dirigir até mim. Uhum. Por conta de eu aparentar ser mais velho que você. Então, naquela época, eu acendi pro balcão com 18 anos. Né? Eu não tinha nem sido dispensado do serviço militar ainda. Fui na última hora na entrevista com o capitão. E eu lidava com balconista, porque naquela época era diferente. Hoje você acende pro balcão aí, estando trabalhando comigo ali, pelo meu método, 1 ano e meio, 2 anos. Naquela época você só chegava no balcão com 3, 4 anos de experiência, você não chegava antes. Eu dei uma aprimorada nesse método aí para poder acelerar o processo, que hoje está tudo mais dinâmico, né? Então, naquela época, quando eu chegava lá no balcão, eu lidava com balconistas experientes, balconistas que tinham 20 anos de experiência e tinham 10, 15, 20 anos a mais do que eu. Então, o que eu tinha que fazer para tentar igualar com ele? Tinha que informação. Naquela época, o medicamento não vinha lacrado. Rapaz, eu abria tudo quanto é caixa de medicamento e ia na bula. Ler para que servia, indicação, como é que usava. Tudo isso eu ia atrás de informação. E quando eu não entendia alguma coisa na bula, eu pegava na caixa do remédio, vem escrito lá, né, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Rapaz, eu era o cara que mais usava. 0800, vou falar com farmacêutico, que farmacêutico na época era raridade. Eu ia falar com farmacêutico que trabalha no laboratório que fazia o medicamento. Fulano, o que é isso aqui? Para que serve isso aqui? Como é que funciona isso daqui? Eu usei esse serviço demais. Pra você ver, na época nós tínhamos a gente chamava DEF. Logo depois que os remédios passou até a lei que eles vinham lacrados, você não podia mais abrir, aí surgiu o DEF, que chamava Dicionário Especializado de Farmácia. Você anualmente tinha que estar comprando ele para poder... Porque ele trazia, vamos dar um exemplo. Até dezembro de 2025 tinha todos os medicamentos. Mas aí entrou janeiro, agora ele está atualizado. Mas todo medicamento que lançava em 2026, quando dava ali
6 meses depois ele já ia começando a ficar desatualizado. No outro ano eu tinha que trocar. Rapaz, eu lembro era estilo um negócio de telefone, uma lista telefônica. Sim, Eu era lembro, grosso. eu lembro. Porque já existia muito medicamento, né? Que o pessoal da farmácia e tal. Cara, Eu tinha umas lembro. leis na época, que na época você era obrigado a ter o preço do produto na caixinha do remédio. E era naquela época de plano cruzado novo, cruzeiro, aquela Vocês coisa trabalhou demais. louca. Rapaz, tinha vez que a gente terminava de remarcar, chamava remarcar os remédios. Você começava na letra A, quando estava na letra Z, muitas vezes não chegava na letra Z, tinha que voltar para a letra A, que tinha subido de novo. Uhum. Eu e o Erlane, eu gostava de fazer, da gente trabalhar à noite para poder remarcar, porque a gente ganhava folga no dia. Eu trabalhava ali a noite inteirinha, no dia eu tava de folga, gostava mais de ir pro Sesc, tomar banho naquelas piscinas lá, que coisa maravilhosa. Então, assim, eu vivi essa época tudo. Eu vivi, de 38 anos pra cá, eu te dou notícia de tudo que aconteceu no mundo de farmácia, vamos por assim dizer, né? Histórias bacanas. Você falou que queria contar uma história. Histórias bacanas, assim, de atendimento. Não, essa me marcou bastante, porque, veja bem, num determinado dia, muito tempo atrás, um cliente nosso que eu atendi, saindo do hospital, chegou na farmácia com o filho dele no braço, a esposa do lado. Foi um parto de cesariana. E eu tive o prazer de aviar a receita daquela criança. 20 anos depois, a cena se repete. Aquela criança que outrora estava no braço, era o pai, dessa vez. Então, eu achei isso bacana. Durante 20 anos, você manteve ali... Aquele vínculo, eu já estava na segunda geração. Sim. Eu gosto dessa história. Ou seja, se você não presta um serviço de qualidade, se você não esclarece uma dúvida da forma que ela tem que ser esclarecida, se você não atende a pessoa de uma maneira convincente, de uma maneira que ela sente segurança, você não vai ganhar aquele cliente. Porque no interior ainda existe muito aquela coisa pessoal. Porque a gente ainda conhece. Sabe que Caldas Novas cresceu? Nós falamos sobre isso mais cedo. Uhum. Cresceu demais. Nós estamos falando de uma cidade hoje com praticamente 110 mil habitantes. Uhum. Só para que você tenha uma noção, a minha esposa participou do censo de 90 e... Eu não lembro se foi em 98 que teve esse censo, ou 2000, acho que foi em 98. Nós estamos falando aí de Caldas Novas com 46 mil habitantes, se não me falha a memória. Quase triplicou em 25, 30 anos. Uhum. Uma coisa do outro mundo. Então, assim, mas a gente ainda tem essa coisa, porque é interior. Eu não sei como é que é numa capital, porque eu nunca trabalhei numa capital, nunca saí de Caldas Novas e nem quero sair, viu? Tá louco. Eu brinco, se for sair daqui é para ir para Mazagão. Cidade menor, mais tranquila, né? Pra gente matar a saudade de como é que era Caldas Novas. Eu nunca trabalhei, eu nunca tive uma farmácia lá para mexer só com turista. Eu tenho farmácia ali no centro, que você atende o turista também. Mas ele é responsável por 10% da minha venda e olha lá. 90% mesmo dessa farmácia lá no centro, nós estamos falando de renda da cidade. E os meus outros 2 endereços, nós estamos falando de 100% de renda da cidade. Então eu acostumei com renda da cidade. Então as pessoas do interior, elas gostam disso. De conversar, daquele bate-papo, de olhar dentro do olho, sabe, de ter aquela certeza. Eu costumo brincar. Tem um medicamento chamado Tilenol bebê, né? E às vezes a pessoa confia tanto em você. Eu posso dar Tilenol bebê pro meu bebê? Mas não é bacana? Uhum. Essa confiança. Uhum. Pode sim, o modo de usar é assim, assado e tal. Lembrando bem, né, que a gente não tá lá para indicar remédio, não é isso. A gente tá lá para poder uma orientação. Se quem faz, a gente sempre orienta. Se quer um medicamento, a gente vai no médico. Os médicos são verdadeiros anjos da guarda que Deus colocou aqui para poder ajudar, para poder amenizar nosso sofrimento, até mesmo, muitas das vezes, salvando as vidas. Uhum. São instrumentos de Deus, né? Uhum. E quem tem esse poder seria só Deus e é realizado por eles aqui. Sim. Sandro, vamos mudar um pouquinho agora a nossa conversa. Vamos. Eu sei que não poderia ficar aqui, meu irmão do céu, um tempão ainda falando sobre essas questões, né? Não, isso aqui rende assunto para semana. Agora sim, vamos lá. Você é um cara conceituado aqui em Caldas Novas. Muita gente conhece. Você é experimentado no comércio, tal. E assim, eu acho que você viu em você que você poderia fazer mais.
né? Para Caldas Novas, mais para a sociedade, mais para o comércio. E eu acho que é a SICAM, não é isso? Sim. Eu acho que aí você foi pro Tive o lado. prazer de presidir a SICAM. Sim. Na época, eu cheguei a ser vice-presidente, primeiramente. Na época, o presidente era um grande amigo meu, também outro grande empresário daqui de dentro de Caldas Novas, chamado Daniel Pereira, que é o Daniel lá da DF, a geração. Na época, ele era o presidente, eu fui vice. Aí depois ele foi para o presidente, depois ele foi para o presidente do Conselho Deliberativo e eu assumi a presidência. É lógico, não é automático, através de eleição, né? Sim. Aí eu ainda brincava com o Daniel, todo dia que eu faço ele me manda. Eu era vice, era o presidente, estava me mandando. Agora eu sou o presidente, presidente do Conselho Deliberativo, você continua me mandando. Mas é um cara excepcional. Se você não conhece. Não conheço ele. Quero ver se eu trago ele aqui. Rapaz, ali tem muita história. Ali é um dos grandes empresários de Caldas Novas, uma pessoa dinâmica. Rapaz, é uma pessoa que eu tiro o chapéu para ele toda hora. Daniel Pereira. Se estiver nos assistindo, um forte abraço, meu amigo. Então, assim, nós passamos por lá. E eu passei para lá. Meu período, meu mandato, talvez tenha sido um dos piores períodos da associação. Não foi só da associação, foi do mundo. Foi em plena pandemia. Eu assumi em maio. E como nós tínhamos uma cabeça a gente pensava muito igual, todo o planejamento que estava feito, que nós já estávamos praticamente no meio do ano, foi concluído. Maravilha. Os primeiros 6 meses do meu mandato. Todo o planejamento do mandato anterior, ao qual eu era vice-presidente e o Daniel presidente, nós concluímos. Quando entrou janeiro do ano que vem, nós começamos a fazer o planejamento, né? Poderia-se dizer que ali estava começando o meu mandato. Quando foi no dia 19 de março, foi quando baixou o decreto do Ronaldo Caiado, fechando o estado de Goiás por conta da pandemia, né? Por conta do Covid-19. Então eu brinco que talvez um dos grandes feitos da minha administração ainda foi chegar ao final dela, né? Quase praticamente 2 anos depois, tendo uma associação para chamar ainda de ASICAM. Porque a coisa foi terrível. Não teve esse empresário que não sofreu. Caldas Novas ficou fechada, ficou praticamente sem receber um turista durante 4 meses. Espera aí. É público e notório que Caldas Novas depende do turismo aí, algo em torno de 60% a 70%. Esses números não são oficiais, tá? Eu calculo algo em torno de 60% a 70% da dependência que nós temos do turismo. Nós ficamos 4, 5 meses aí sem receber um turista. Rapaz, foi uma coisa do outro mundo. Aquilo que nós vivemos. Que período tenebroso. Que bom que Deus nos abençoou, que isso durou 2 anos e a coisa acabou. E hoje só para poder contar a história, né? Então, a associação, ela tem serviços, ela tem um histórico de grandes serviços, de bons serviços prestados para a comunidade de Caldas Novas, né? No mandato de outras pessoas que passou por lá antes de mim. Né? Então, a associação contribuiu muito. Hoje você está em algum cargo lá? Rapaz, a gente brinca lá o seguinte, uma vez que você é presidente da associação, você vai fazer parte eternamente, você vai passar a ser um conselheiro. Eu faço parte do Conselho Deliberativo, né? Eu conquistei esse direito por ter sido presidente uma vez, né? Mas hoje eu até tenho que voltar, compromisso, viu? Eu até tenho que voltar porque eu já não participo de uma reunião já tem tempo. Entendi. Mas eu tenho que voltar, eu gosto disso. E é importante, né? Eu não estava lá por estar, eu não estava lá para poder usar a associação para me promover politicamente ou sei lá, pessoalmente, não, nunca fiz isso. Tanto que eu mais o Daniel conversávamos, depois veio a Paula da KL Sorveteria também, que é outra pessoa maravilhosa. Se você não conhece, faça um esforço, vai lá para você conhecer ela, que é uma pessoa também maravilhosa. E ela foi minha vice-presidente na época. Então, assim, nós pensávamos muito igual. Nós tínhamos um pensamento que era assim. Então, a primeira coisa que nós falamos, gente, porque da política não tem jeito de você viver sem ela. Ela faz parte da nossa vida. Mas política é diferente de politicagem. Tem diferenças enormes aí. Então, política, nós não vamos eliminar ela de lugar nenhum, não tem jeito. Ela está até presente até dentro do nosso lar.
Mas a politicagem, nós temos como acabar com ela. E foi o que nós fizemos. Houve uma época que a associação estava se praticando muita politicagem lá dentro. E nós eliminamos, erradicamos aquilo, mas nós erradicamos de vez. É como se nós tivéssemos feito um marco zero. O que aconteceu até aqui, eu não sei. Mas o que vai acontecer da agora para frente, nós sabemos. E isso não vai acontecer mais. Uhum. E graças a Deus está até hoje. Depois, quando eu saí da presidência, veio a Paula. Depois veio o Paulinho, lá da ATS, Contabilidade. Esteve aqui com a gente. Esteve aqui com a gente. E hoje está o Evilson, que é lá da Contag. Inclusive é meu contador. Uma pessoa maravilhosa, dinâmica. O Paulinho também. São pessoas... Se você não teve a oportunidade de trazer o Evilson, faça o convite. Porque tem muita coisa para contar. Aquele cidadão é uma das grandes cabeças que nós temos dentro de Caldas Novas. Viu? Pessoa maravilhosa, pessoa boa. Ele já esteve aqui comigo também, já. Quem não teve aqui? Você, hoje, a gente tem essa não oportunidade. Tinha tido, mas estou aqui hoje. Oi, que bênção. Uau, meu querido. Mas você vê que você pode, assim, fazer mais por Caldas Novas? Você tem esse sonho? Rapaz, você tem esse desejo? Ou não, tá bom? Não, tenho, porque É, cara, Caldas Novas me deu tanto que a gente, de alguma maneira, fica aquela dívida de gratidão, né? A gente precisava de fazer algo mais pela sociedade. Eu busco, na medida do que eu possa, fazer, ajudar em vários sentidos, mas eu ainda penso que poderia fazer mais. Uma época eu cheguei a pensar em entrar para a política. Eu imaginava que eu, talvez, ali como um vereador, eu pudesse ajudar. Mas aí eu tive algumas experiências ali nos bastidores da política. Eu quero lembrar a todo mundo que, infelizmente, a política é assim mesmo que ela acontece. Mas as coisas não acontecem da forma que a gente é acostumado. Existem algumas coisas ali nos bastidores. Aí você percebe ali que a maioria está ali por interesse pessoal. O interesse coletivo é porque eu preciso do voto. Mas depois que eu estou lá, a impressão que passa é que aquele interesse coletivo ficou no passado. Aí eu vou defender o meu interesse próprio. Falei, bom, então aqui não é o meu lugar, porque não é assim que eu penso. Né? Mas aí a vida seguiu, a minha esposa não concordou na época, e sem a concordância da minha esposa, quem é o Sandro Gonzaga de Resende, né? E aí fui abandonando esse pensamento, aquele ímpeto foi acabando. Ele não sumiu. E tá aí. Tem uma sementinha lá ainda, mas tem tempo que eu não jogo uma água. Ele pode florescer esse pode, negócio aí? De repente pode, mas vai ter que fazer parte de um projeto melhor, mais bem elaborado. Tem um partido que eu simpatizo muito com ele, que é o Partido Novo. Eu acho a atuação dos políticos do Partido Novo muito boa, muito bacana. Quem sabe num futuro breve, mas isso é uma coisa que está em stand-by. Entendi. Mas aí também no política... Por um lado, ela é mais complicada. Por quê? Porque não é você querer. Gente, sou candidato e tal. Na realidade, é um grupo. Porque política não é uma pessoa. Tá, tudo bem. Né? Digamos que eu chegue lá, vereador. Cara, o que eu vou poder fazer como vereador? Eu chego a ficar rindo. Porque tem vezes que tem candidato a vereador que faz promessa. Cara, o que um candidato vereador pode fazer? No máximo, ele pode propor uma lei. Agora, ele tem o dever, né? Ele deveria fiscalizar para que funcionasse da forma correta. A gente vê, às vezes, medida de vereador, não quero criticar ninguém, não vou nem falar nome, mas não quero criticar ninguém. Sim. Conheço por nome, conheço todos, né? Todos os 17. Às vezes a gente vê medida lá de vereador pedindo para depois dar chuva pro prefeito tapar buraco. Todo jeito o prefeito vai fazer isso, gente. Não faz, não, vai ver. Mas é que resolve. Sim. Às vezes o vereador, através de uma medida minha, de uma solicitação minha, o prefeito tapou os buracos da rua fulano. Então, meu Deus do céu, você vai fazer automaticamente. A gente precisava de uma medida assim, que apoiasse a população de uma maneira mais tranquila, né? Do hospital, por que o hospital não está funcionando direito? Da escola, cara, tapar buraco é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Mas não tô
Não gosto nem de falar, porque por conhecer todos vão pensar às vezes que a gente está criticando alguém, não está Não, criticando. não, a gente tá falando geral, né? É. Sim. Então, assim, eu entendo que temos muitos bons nomes aí nessa política hoje, mas que às vezes se veem igual eu me vi, sem força para poder tentar fazer alguma coisa. Mas a coisa que mais me deixa angustiado na política, cara, é essa coisa de situação e oposição. Eu costumo brincar, falar isso, que é como se o chefe do executivo vivesse num elevador ultrassônico, que o leva do céu ao inferno em frações de segundos. Porque quando ele propõe alguma coisa, os vereadores da base da situação, a maioria vai lá e aprova. Uhum. Já os da oposição discordam de tudo. É. Mas peraí, Não tem um... eu não consigo entender, ué. Tudo que ele propõe está certo porque eu sou da situação. Agora, porque eu sou da oposição, tudo que ele propõe está errado. Então, às vezes eu vejo isso. Não são todos que fazem isso, mas a maioria faz. Eu olho aquilo e falo, mas meu Deus do céu. Eu já tive relatos de ex-vereador, não quero aqui citar o nome, porque é meu amigo, de projeto de lei, que inclusive prejudicou muito a população na época, foi o projeto da área azul, né, que começou a cobrar ali os valores naquela época. Essa lei surgiu para poder ser R$ 5 na época a hora. Inclusive eu, como presidente da associação, ajudei nisso aí, atuei nisso daí, né? Mas teve vereador que me confessou. Ele assinou o projeto porque ele era da situação, veio o projeto, ele assinou, ele não leu. Como é que pode isso? Não faz sentido uma coisa dessa. Cadê o interesse da população aí? Ele ouviu como é que um projeto desse passou na calada da noite. Ele foi aprovado ali pertinho do dia 31 de dezembro ali, viu? Me lembro na época, eu esqueci foi o ano, depois é só a gente conferir. Numa das últimas sessões ele foi aprovado. Cara, um projeto que mexe com a estrutura, vamos por assim dizer, poxa, não ser discutido, não ser levado para a Câmara, não trazer os representantes de classe, não trazer os moradores, não trazer os comerciantes, os empresários para poder participar de um debate dessa fundamental importância. Não pode ser na hora, precisa ter um diálogo sobre, né? Vamos analisar o impacto disso, se o impacto é positivo, é negativo. Tá, eu concordo, eu nunca falei, eu sempre falei, eu não sou contra o projeto da área azul, tem em todo lugar. Eu sou contra a forma que foi feito. Aí eu sou contra. Não foi feito um planejamento, não foi feito nada. Aí quando você olha da forma que aconteceu, é uma coisa do outro mundo. Conforme eu te falei, eu estava na associação na época, mandei ofício pro prefeito da época, pro chefe do executivo me receber. Rapaz, não recebeu de maneira nenhuma. Para poder falar a respeito, rapaz, eu era o representante, eu não era o Sandro Gonzaga de Resenha da Farmácia Vital. Era o presidente de uma entidade representativa de classe, que representava àquela altura 500, 600 empresas. Poxa, vai deixar de ouvir uma pessoa? Rapaz, nós não estamos lá para poder prejudicar ninguém, não, para poder atrapalhar. Nós estávamos lá para poder buscar um entendimento. Saber o que estava acontecendo? Quem sabe com uma boa conversa, a gente não poderia até melhorar, tanto que eu fiz algumas propostas na época que o pessoal viu e foi o que ajudou a destravar a coisa. Mas foi o que deu para poder fazer. Tá aí até hoje, está funcionando. Foi até ampliada, porque na época ela não operava para aquele lado de lá. Hoje ela está lá até na porta do Singapura ali. Então, parece que ainda está o mesmo valor que era quando começou, ainda é até hoje, R$3 a hora, se não me falha a memória. Mas, pra você ter uma noção, na época que saiu que era para ser 5, nós conseguimos baixar para 3, tinha lugar aí que funcionava, mas era R$1 a hora. Espera aí. Tantas mil vagas, a gente fazia a conta, poxa, R$3 uma hora é caro. Poxa, aquele cidadão que mora longe, tem um comércio no centro. Ele tem que ir de carro. Poxa, ele vai estar ali pagando R$3 a hora para estacionar o carro dele. Foi uma coisa de louco. Assim. Foi
burburinho muito grande naquele Sim. período ali, né? Foi uma coisa que, vamos dizer assim, o seguinte, que manchou um certo período da história de Caldas Novas. É. Mas graças a Deus superamos e vida que segue, né? Eu costumo falar que, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, Caldas Novas está caminhando sem ajuda de políticos. Eu falo isso desde sempre, Alexandre. Mesmo? Caldas Novas Olha é o aí. que é por si só. Si só. Essa é a frase que eu uso. É. Caldas Novas é o que é por si só. Me perdoe todos os chefes de executivo que passou por lá. Sim. Mas eu sou um cidadão, eu sou antenado nas notícias. Uhum. Rapaz, você não vê uma propaganda de Caldas Novas, você não vê um... Cara, você chega ali naquele centro daquela cidade, já foi até pior. Poxa, a praça central ali, que deveria ser o nosso cartão postal, é a reclamação de muitos empresários dali, de muitos comerciantes. Vai dando à noite um monte de gente ali negociando droga ali, a céu aberto, aquela coisa de lucro. Cara, não poderia isso de maneira nenhuma, não. Não poderia ir em lugar nenhum, mas principalmente lá. Cara, que é coisa do outro mundo. Verdade. Meu Deus do céu. Mas não acontece. Sandro, obrigado, meu irmão. Eu agradeço, Alexandre. Eu agradeço a oportunidade que você nos concedeu de vir aqui, de dividir com as pessoas um pouquinho da nossa história, um pouquinho da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, né? Afinal de contas, já são 38 anos de farmácia. Pô, eu brinco lá na farmácia que eu sou um dinossauro, né? Eu tenho 53 anos de idade, tenho 38 de profissão. Comecei bem cedo. E graças a Deus comecei bem cedo. E não tenho intenção de parar tão cedo, porque a gente acostuma, né? E eu gosto demais do que eu faço. Nossa Senhora, como eu gosto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu. Que Deus possa cada dia mais te abençoar, sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, sua empresa, todos os colaboradores, te dar muita saúde. Salvo saúde, tá? E capacidade, né, inteligência para poder tomar, sabedoria para tomar as melhores decisões, não tenho coragem de pedir mais nada, é só agradecer. Não sei nem se sou merecedor de tanto que recebi de Deus. Senhoras e senhores, Sandro, mais conhecido como Xuxa. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tudo de bom.